leproso. Ora, os arameus, numa incursão, tinham levado do território de Israel uma moça que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua patroa: bastaria meu amo se apresentar ao profeta de Samaria, e ele o livraria da lepra. Naamã foi informar o seu senhor. A moça que veio da terra de Israel falou isso e isso. O rei de Arã respondeu: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de gala. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: ao mesmo tempo que esta carta te chegar às mãos, envio-te meu servo Naamã para que o cures da lepra. Ao ler a carta, o rei de Israel rasgou suas vestes e disse: acaso sou um Deus que possa dar a morte e a vida, para que esse me mande um homem para eu curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Mas quando Eliseu soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Naamã chegou com seu carro e seus cavalos e parou à vista da porta da casa de Eliseu. Este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente, depois invocará o nome do Senhor seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não valem mais que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram: meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias feito? Quanto mais que ele te diz: levanta, lava-te e ficarás purificado. Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem de Eliseu. Sua carne se tornou sadia, como a de uma criança, e ficou limpa. A gente começa a entender os princípios fundamentais para que sejamos inteiramente envolvidos pela água do Espírito a partir destas orientações do 2º livro dos Reis, capítulo 5. Comecemos a partir da mediação que Deus concedeu para que Naamã soubesse que existe um Deus que poderia curá-lo da lepra. Uma moça que havia sido trazida numa incursão que os arameus tinham feito no território de Israel. Essa moça está a serviço da mulher de Naamã. De onde começa a brotar então a orientação para que Naamã fique completamente envolvido pela graça de Deus e seja curado da lepra? Do simples, daquela que havia sido trazida como escrava até para servir a sua mulher. E ela diz: olha, se meu amo se apresentasse lá em Israel, bastaria meu amo se apresentar ao profeta de Samaria e ele o livraria da lepra. Talvez ela não soubesse nem o conteúdo de tudo aquilo que o profeta poderia trazer para a vida de Naamã, mas ela sabia que existia um Deus que era capaz de livrá-lo da lepra completamente. Só que para que Naamã ficasse livre da lepra, não era o dinheiro que ele tinha, não eram as vestes de gala, não era nenhuma propriedade que iria trazer a saúde para esse homem. Ele precisava passar por um princípio que é o necessário para que cada um de nós nasçamos de novo. O que aconteceu com Naamã ao ser livre da lepra foi um novo nascimento.
teve uma nova carne, nasceu de novo, ficou livre da doença. Mas para que ficasse livre da doença, ele precisou ser humilde. Se ele não fosse humilde, ele voltaria para a sua casa cheio de lepra. Mas para que ele fosse humilde, novamente precisou da mediação dos simples, dos seus servos, dizendo: olha, se te pedissem alguma coisa mais difícil, você não faria para ficar livre da lepra? Quanto mais que te pediram essa coisa que é mais fácil do que qualquer outra coisa, só mergulhar 7 vezes no Jordão. Veja qual é o processo. Para quem o Espírito é dado? Para quem o Espírito é dado? O Espírito é dado para aquele que necessita, para aquele que tem o coração cheio de vontade de ser conduzido pela graça do Espírito. Quando Naamã vai com a carta para o profeta, para que o profeta o cure segundo a sua concepção, o profeta simplesmente disse: vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restituída e ficará limpa. Aplicando isso ao Veni Creator, o que é que diz a oração? É uma unção que cura, é uma unção que restaura, é uma unção que transforma todas as coisas. A única orientação que o profeta disse foi: vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. Vai aparecer aqui uma nova criatura, um novo homem, totalmente restaurado. A única coisa, um gesto de humildade, de rebaixar-se e mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas não podia ser uma vez só, 2 vezes só, não. 7 vezes, essa é a orientação. Então aquele que obedece, recebe aquilo que é necessário para a sua vida. Só que Naamã indignou-se com tudo isso, porque achou que ia ser recebido com honrarias. E está escrito: Naamã, irritado, retirou-se dizendo: eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente, depois invocará o nome do Senhor seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Esse versículo é fundamental. Sabe por quê? Porque algumas pessoas acham que vão receber o Espírito Santo só por causa da imposição das mãos do sacerdote ou dos servos que impõem as mãos para que recebam o Espírito. Este é um gesto que é comum na igreja desde a era apostólica. No entanto, não é um passe de mágica que eu vou impor a mão aqui sobre o Celso e o Celso vai ficar cheio do Espírito Santo por causa da imposição das minhas mãos. Não! Existe algo necessário e fundamental, que é a tomada de atitude por parte daquele que está recebendo a pregação, por parte daquele sobre quem estamos impondo as mãos. Porque não adianta nada eu vir aqui à frente com um grupo grande de pessoas, começar a agitar as minhas mãos e pular e cantar e pedir o Espírito Santo. Se não houver uma abertura incondicional do seu coração para receber a graça do Espírito Santo, eu vou me cansar simplesmente. Porque é preciso uma decisão de coragem, de audácia, para dizer: eu quero ficar cheio do Espírito Santo e vou mergulhar, não 7 vezes, mas quantas vezes for preciso, para que eu receba a unção que cura, a unção que liberta, a unção que me dá vida nova. Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Sim. Quer ou não? Sim. Então fica de pé. Tem que mergulhar 7 vezes, mas não logo de uma vez. E não pode dormir também. E mergulhar aqui nesse tempinho deve ser tão bom, né? Deve ser maravilhoso. Mergulhar. Primeiro que pode rachar a cabeça quando quiser mergulhar nos lagos desse aí. Mas abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho assim. Aguenta aí. Vai, Celso. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero mergulhar. E esse vai ser o meu primeiro mergulho